Então, esse aqui é o box, né, ou a ferramenta, né, a caixa de ferramenta do nutricionista esportivo, que pode usar bastante, inclusive, então, para atleta de endurance. Olha quantos nomes aí. Será que vocês já conhecem esses nomes todos? Já ouviram? Ou se ouviram, estão familiarizados? Sabem como aplicar? Então, a gente vai ver isso aí, tá? Então, olha lá o primeiro, ó. Treinando aí com bastante carboidrato, sem carboidrato primeiro, ó, long training without carboidrato. Então, treinar um treinamento longo sem carboidrato pode até ser aqui em jejum, né? Um treinamento aeróbio em jejum, visando adaptação, não estou falando de emagrecimento aqui, tá? Uma outra ferramenta é treinar, por outro lado, né, com muito carboidrato, já seria o modelo do Training High. Training High é você treinar aquela sessão de treino com muito carboidrato, seja glicogênio hepático ou muscular. Tá? Então, fazer, por exemplo, um pré-treino, botar carboidrato, intra-treino, você também pode botar carboidrato. Tá? Então, é treinar com a máxima qualidade possível, para o treino ser o mais intenso possível. Tá? Tem outras ali, Train the Gut, que é treinar o trato gastrointestinal, vamos ver. Treinar com baixo carboidrato na dieta como um todo, pode até ser uma dieta cetogênica, lá no extremo, por exemplo, dentro de uma periodização pensada, não é uma cetogênica ad eterno. Né? Outra ali, um canivete aqui embaixo, ó, você, no momento da periodização do treinamento, que já está ali perto da competição, pré-competição, já treinar a dieta da prova, como que vai ser feito na prova, tem que testar, né? Então, treinar isso, de quanto tempo eu vou consumir o carboidrato, ingerir o Gatorade, por exemplo, testar no dia a dia, né? Pensando já na prova. Sleep low, vamos ver essa técnica aqui, dormir com baixo carboidrato. Training after overnight fast, treinar aeróbio em jejum, tá vendo? Você dormiu com pouco carboidrato, inclusive, depois vai treinar em jejum na sequência. Qual é a lógica disso? Qual é a ideia por trás? Dá resultado? O que as evidências mostram? Ou até treinar 2 vezes por dia, ó. Treinar 2 vezes por dia ali na esquerda, o martelo. Treinar 2 vezes por dia, sendo a segunda sessão de treino com baixo carboidrato. Vamos ver isso tudo. Então, muita coisa saindo, muita coisa interessante. Então, olha só. O nutricionista, né, deve elaborar o planejamento alimentar, que é a periodização nutricional, de forma coordenada com toda a equipe. Toda essa equipe multiprofissional que eu já falei, que envolve desde o treinador, o coach, médico, psicólogo, fisioterapeuta, com todo mundo. E, no mínimo, juntamente com o treinador, né? Ou com o personal trainer, se for algo assim mais palpável do seu dia a dia. Nenhum atleta de alto nível, ele só treina na academia com objetivo de composição corporal, por exemplo, com o personal. Então, você está ali perto do personal. Então, reflita, né? Não precisa me dizer, mas reflita. Como está o seu atendimento aos praticantes de atividade física hoje? Seja atleta ou não. Né? Tem essa interação, no mínimo, aí com o treinador físico, com o personal? Tem uma interação ou não tem? É totalmente separado. Tá? Então, pensa nisso. Mas, Thiago, como que eu vou aplicar isso tudo, então? Né? Tem gente que pode estar sendo desesperado por muita informação. Como que eu vou tentar aplicar isso? E, na realidade, gente, esse é o meu principal objetivo. Tentar trazer algo que já está na ciência, está na literatura, muitos artigos, muita realmente informação até complexa, eu vou tentar traduzir e deixar mais palpável possível. Espero que ao final do dia realmente a gente consiga ter uma noção muito mais exata, porque realmente foi esclarecedor. Você conseguiu esclarecer, ficou muito mais fácil, eu acho que eu já consigo até aplicar isso aqui. Tá? Esse é o meu objetivo principal. Tá? Por isso, esse primeiro momento dessa fala até relativamente grande, essa parte da manhã, mas para ter essa clareza toda, porque é algo relativamente novo, não na literatura, mas no dia a dia, até nas aulas de graduação, de pós-graduação. Pode seguir, então? Então, vamos lá. Então, dentro da periodização nutricional, vou começar com o Training High, depois eu vou para o Training Low. Tá? O Training High nada mais é do que a gente já conhece, já faz, é tudo que não foi nos explicado na graduação, seja de 15 anos atrás, 20 anos atrás, a graduação de agora. Pô, treinamento de endurance, Training High. Ou seja, treinar com alto índice de carboidrato. Tá? Então, está aqui uma publicação de 2019. Estou mostrando agora uma outra fera aí na área também, nutricionista esportivo também, que atua direto na prática e é também pesquisador lá no laboratório, professor James Morton. Então, outro aí que também trabalha junto com a Louise Buck, John Howley, Dick Andrew. Então, outro fera. Tá? Então, Training High, nada além disso. Tá? Treinar conscientemente, né, dentro da nutrição, você ofertar carboidrato antes, durante e às vezes até após a corrida ali para ele recuperar logo esse glicogênio. Uma fala da Louise Burke aqui, interessante também, em destaque, em vermelho. Mesmo entre atletas de resistência de elite, as cargas de treinamento podem variar,
de 10 a 12 horas por semana, né, mais ou menos aí 2 horas de treino por dia, com a duração de uma sessão principal, por exemplo, tendo de 1 a 2 horas para um corredor de pista, até 2, 3 vezes quase, 25 a 30 horas por semana, com sessões únicas durando até de 4 a 6 horas. Por exemplo, triatleta e ciclista. Então, depende realmente muito, né, quem é o atleta que está com você. Mesmo sendo de elite, eles ainda são diferentes entre si. Então, o atleta corredor, pela experiência dela, está lá de 10 a 12 horas por semana ele treina. Isso pode variar dependendo da periodização do treino, no momento, com certeza. Mas 2 horas por sessão de pista. Já um triatleta e um ciclista, por vezes, até treina mais do que uma vez por dia, tá? E de 25 a 30 horas por semana, quer dizer, bem diferente a carga total de treino. Até porque o esporte demanda, né? Então, você vai ver um triatlo de Ironman, são 8 horas de prova para o atleta campeão ali, o homem, né? O homem campeão, 8 horas de prova. O ciclismo, dependendo, por exemplo, da etapa do Tour de France, também são 6, 7, 8 horas. Já a maratona são 2 horas. Então, são coisas diferentes, tá? Atentar isso aí também. Então, não é só porque o atleta demanda sempre igual, não. Atentar nisso aí também. Bom, já que ele vai ter que comer bastante carboidrato nesse training high, também vale lembrar, né? Não só no momento ali da prova, mas ao longo do dia, da semana, do mês, enfim, que a escolha desse carboidrato, a fonte alimentar, é importante porque você também tem que ter acesso a micronutrientes. Só lembrando disso, os micronutrientes fazem parte, né, de várias esferas, né, no nosso mapa metabólico, mas inclusive para gerar energia, para gerar ATP. Tá? Então, está diretamente associada à bioenergética, vias metabólicas para a geração de ATP. Micronutrientes. Então, não dá para ficar comendo só pão branco, ou só macarrão. Tem que ter fruta, tem que ter leguminosa, tem que ter legume, tem que ter salada. Claro, de novo, no dia da competição, ou um dia antes, que tem que comer muito carboidrato, você pode até valorizar mais, realmente, sei lá, só um macarrão, só um tipo de alimentação. Tem gente que vai preferir mais pão mesmo, geleia, torrada, né? Tirando o food map, tirando a fibra, por exemplo, né? Tirando o legume cru, aí é até aceitável. Né? Não precisa ser aquela nutrição mais equilibrada em micronutrientes, tá? Porque tá, na competição eu quero tirar o food map, né? Enfim, mas durante a periodização como um todo, vamos valorizar, sim, esse tipo de alimento. Inclusive, o Whole Plant Food Diet, né? Pode até ser uma boa. Aquela alimentação rica em legume, rica em vegetal, eventualmente tem carne, se ele quiser colocar carne, ele pode colocar. Se ele quiser ser vegano, ele pode ser vegano também. O atual campeão do Ironman é vegano, não tem problema nenhum você tirar carne da sua alimentação, né? Eu só acho que a gente não precisa impor. Você não precisa impor ninguém, uma ideologia talvez, né? Você ser vegano ou não. Deixa a coisa acontecer naturalmente. Mas se você quiser tirar carne, não tem nenhum prejuízo. Claro que você vai ter que dar uma olhada na vitamina B12, na cobalamina, de repente dar uma olhadinha melhor no zinco, né? Uma creatina pode ser um suplemento bem legal para um vegano que não consome creatina via dieta. E essas coisas a gente tem que olhar com cuidado, mas você pode ser vegano e ser atleta de alto nível sem problema algum. Bom, o Training High não tem mistério, é isso. Tá? É carboidrato, como a gente sempre soube. Vamos falar agora do Training Low. Quais são as estratégias do Training Low? O Training Low, então, é você treinar deliberadamente, conscientemente, né, com baixa oferta de carboidrato. Isso pode impactar desde o carboidrato estocado no seu fígado ou o carboidrato estocado no glicogênio, estocado no músculo, o glicogênio muscular. Então, não necessariamente todas as estratégias do Training Low diminuem o glicogênio muscular, não necessariamente, como a gente vai ver. Isso vai ter um impacto também, pode ter um impacto. Tudo bem, Thiago. Então, quais são as estratégias de Training Low que vêm sendo utilizadas que a gente pode associar entre si ou não? Tá? A gente pode usar uma estratégia e ou outra, dependendo da situação. Então, ali a primeira esfera, no feed during exercise. Então, você deliberadamente tira o carboidrato durante o exercício, de um exercício que, pela característica dele, deveria ter carboidrato para aumentar a performance. Então, exercícios longos, intensos, por exemplo. Mas eu vou tirar o carboidrato. Uma estratégia é treinar com baixo carboidrato. AEJ é a sigla para aeróbio em jejum. Então, eu acordo pela manhã, normalmente é assim, em jejum eu vou fazer meu treino com baixo carboidrato. Novamente, não tem nada a ver com emagrecimento. É para tentar aumentar a adaptação do treinamento ao tirar o carboidrato. Terceira esfera, recovery low. Então, eu recupero o meu atleta com pouco carboidrato, ou às vezes até zero. Acabou a prova, o glicogênio está depletado ou parcialmente depletado,
A prova não, né? O treinamento. Acabou o treinamento com glicogênio corporal e muscular, mais especificamente, parcialmente depletado ou depletado, e eu forço ao meu atleta não consumir carbo. Tudo que a gente nunca escutou, na verdade. Eu, na minha graduação, 20 anos atrás, nunca escutei isso. Acabou o treino, tem que recuperar sim. Carboidrato pré, intra, pós-prova. Carboidrato pré, intra, pós-prova. Mas dentro desse modelo agora muito mais contemporâneo, tem momentos que eu posso sim pensar deliberadamente, não recuperar o glicogênio muscular. Isso vai ter uma aplicabilidade no momento de tentar maximizar adaptações frente ao treinamento, tá? Se isso vai repercutir em performance lá na frente, médio e longo prazo, a gente vai discutir. Tem evidências mostrando que sim. Cadê ali, gente? Dieta cetogênica, tá? Dieta cetogênica poderia ser aplicada também, mais o modelo de Train Low. E esses dois últimos aqui, Train Low com Piri High, é treinar. A ideia aqui, o Train Low, é treinar com baixo carboidrato, aquela sessão de treino, mas no momento da competição, competir com alto carboidrato. Tá? Competição é uma coisa, vou competir com alto carboidrato, mas o treinamento não necessariamente. Então, foi cunhado esse termo aqui do Train Low com Piri High. Existe uma metodologia por trás, que eu vou mostrar para vocês qual é a metodologia. Tá? Mas o treinamento ali é o treino que é com baixo carboidrato, não necessariamente o dia. Então, isso é importante, tá? Não necessariamente no Train Low com Piri High, o dia como um todo, ao longo das 24 horas, o treinamento, a oferta de carboidrato é baixa. Não necessariamente. A oferta de carboidrato é baixa para o treinamento. Mas ao longo do dia, a oferta de carboidrato pode ser 6, 7, 8 gramas de carboidrato quilograma-peso por dia. Então, é o time do carboidrato que é diferenciado. Tá? Então, fique claro isso aqui. Da mesma forma, né, o Train High, Sleep Low. O Train High é treinar com alto carboidrato e deixar que as adaptações aconteçam durante o momento do sono. Então, eu vou dormir com pouco carboidrato. Então, Train High é treinar a sessão intensa de alta qualidade com muito carboidrato, ofertando carboidrato, por exemplo, pré e intra-prova. Tá? Mas eu vou dormir com baixo carboidrato, para forçar que as adaptações frente ao esforço aconteçam na retirada do carboidrato. Tá? Então, tem muito aí a questão do time do carboidrato também. Não necessariamente no Train High Sleep Low, a oferta total de carboidrato no dia foi baixa. Não necessariamente. Similar ao Train Low com Piri High. Claro isso? Então, vamos ver a literatura. E é exatamente isso que a gente tenta pensar e imaginar, gente. Olha só. A interação, né, do exercício físico com a nutrição, que tem tudo a ver. Porque, como eu falei, a periodização do treinamento sempre foi muito mais atuante. A periodização do treinamento é mais antiga e mais atuante. Mas para a gente pensar na performance lá na frente, tem a questão do treino, tem a questão da parte psicológica, tem a questão genética e, óbvio, que tem a nutrição. Então, como que a nutrição interage? Interage com o treinamento diário, todo santo dia, para culminar na melhor performance lá na frente de determinado atleta, de determinada modalidade esportiva. É muito difícil, né, você imaginar qual é o modelo perfeito. Então, a gente vem tentando discutir, né, frente à luz da ciência, qual seria o modelo mais apropriado para cada situação. E aí surgem essas possibilidades todas que serão discutidas aqui. Mas essa é uma pergunta difícil de responder, né? Como a disponibilidade de nutrientes pode modificar a regulação da expressão gênica induzida pelo exercício. Então, como a disponibilidade de nutrientes, por exemplo, ofertando ou não carboidrato, ofertando ou não antioxidante, ofertando ou não proteína, como a disponibilidade de nutrientes pode modificar a regulação da expressão gênica induzida pelo exercício. Isso é uma pergunta-chave. Como resolver essa pergunta? Aqui no quadrado mágico, no cubo mágico, aqui à sua esquerda abaixo. Como responder essa pergunta? Difícil. Mas começou-se a tentar responder com o advento das técnicas de biologia molecular, que são antigas também, né? O ser humano já domina essa técnica já há algum tempo, mas quando começa a ser aplicada cada vez mais aonde? Para a ciência do esporte, para a ciência do exercício, para a ciência da nutrição. Então, estudos envolvendo técnicas de biologia molecular voltadas para o exercício físico. Então, essas técnicas voltadas para a ciência do exercício como um todo, isso sim é relativamente novo na ciência. Tá? Então, se eu estou fazendo aeróbio em jejum ou fazendo exercício aeróbio com carboidrato, por exemplo, qual é a repercussão disso no nível molecular, no nível da célula?
Porque, assim, do ponto de vista de um biologista molecular, quem trabalha com célula, por exemplo, o exercício físico é um estímulo A, B ou C, em termos de intensidade e duração, mas ele induz ao estímulo para aquela célula se adaptar. E ela se adapta de qual forma? E, em última análise, é aumentando a expressão de genes que vão codificar certas proteínas, enzimas, proteínas de membrana, GLUT1, GLUT2, enfim, bomba só de potássio TPase, um monte. Então, aquele estímulo na célula, do ponto de vista de biologista molecular, aquele estímulo vai induzir a expressão ou a repressão da expressão de algumas proteínas, enzimas e tal. E é exatamente o acúmulo de um determinado perfil de proteínas na célula que, em última análise, pode culminar na melhora da performance. Então, esse é o nível molecular. E a gente, enquanto ser humano, na verdade, se você for entrar cada vez mais e vou fazendo zoom, a vida é em nível celular. A vida é em nível molecular. Então, como que o treino agora associado à nutrição, né? Como que o treinamento associado à nutrição ou à falta de nutrição, por exemplo, o jejum, né? Elas se comunicam e alteram a expressão ou a repressão, né? Aumentando ou diminuindo a expressão de determinada enzima, de determinada proteína, e como isso pode alterar realmente o fenótipo, né? Pode alterar a performance lá na frente. Então, isso é bem complexo, mas muita coisa interessante começou a sair. E, na verdade, assim, no início, o que acontecia? Você tinha muito trabalho saindo na literatura com essa ciência básica, que é a biologia molecular, tentando avaliar se uma enzima acendeu ou se uma enzima apagou, literalmente, acendeu, apagou, aqui na brincadeira, uma enzima A, B ou C, acendeu, apagou, frente a um treinamento. Por exemplo, um treinamento aeróbico, com certeza você vai ativar enzimas que têm a ver com a biogênese de mitocôndria, né? Ciclo de Krebs, que é o treinamento aeróbico. Se você já está fazendo um treinamento de força, você vai aumentar a expressão, por exemplo, de actina, de miosina, sarcômero, vai aumentar a força. Então, algumas acendem, outras são reprimidas. Mas na ciência básica. Então, muitos trabalhos iniciais começavam assim na ciência básica, mas não tinha aplicabilidade, porque os próprios autores não testavam isso, médio e longo prazo, na performance. Até porque acender ou apagar uma enzima, né, gente? Para e pensa. Acender ou apagar uma enzima no meu corpo, no meu quadríceps, no meu bíceps, não está dizendo nada em relação à performance ainda. Um evento agudo, de um dia, que foi testado no laboratório. Mas se isso se repetir semanas, meses, quem sabe anos, né, e começa de fato a acumular mais actina, mais homeosina, mais mitocôndria, mais vascularização, densidade capilar, será que isso vai repercutir na melhora da performance? Aí a gente pode acreditar, que provavelmente sim. Então, aí já é ciência aplicada. Então, a ciência aplicada, nesse caso aqui, tem que levar semanas, meses para você ter um fenótipo diferenciado. E começou-se, então, a aparecer de um tempo para cá, estudos realmente mostrando a ciência básica, né? Mostrando, então, o que está acendendo ou diminuindo, em termos de proteína, por exemplo, mas foi longitudinal, sempre com humano. Não vou mostrar nenhum trabalho com rato, com cobaia, sempre com humano. Em médio e longo prazo, esse mesmo trabalho avaliando, médio e longo prazo, aquele treinamento e qual a repercussão na prática clínica, ou seja, na performance, na ciência aplicada. Então, tem vários trabalhos interessantes nisso, que começou, então, a aproximar esses dois mundos, ciência básica e ciência aplicada. Começaram a conversar. Então, esse que é o grande diferencial também dos trabalhos mais atuais. Conversando a ciência básica com a aplicada. E aí eu também deixo aqui algumas sugestões de leitura de bioquímica básica, né, para você tentar entender. Né? Eu fiz mestrado e doutorado em bioquímica, eu curto isso, mapa metabólico, via metabólica, me ajuda a entender, compreender, me dá uma visão mais ampla das coisas, sabe? Então, que você puder ter acesso, né, quem está começando, eu começaria pelo esse último aqui, o 4º livro, a Bioquímica Ilustrada. É um livrozinho mais fácil. Quando ele já não conseguir te responder todas as perguntas que começam a aparecer, você pula para qualquer um desses outros 3 aqui. Eu tenho uns 4 em casa também, já li, com certeza, você pode ter certeza, e eles se completam, né? Nunca um livro se completa no todo, eles se completam. Então, o primeiro é do Devlin, que é o que eu mais gosto e curto, na verdade, Manual de Bioquímica com Correlação Clínica, depois você tem aqui do Harper, e o clássico do Leninger, né? Essa capa vermelha, foi até uma foto que eu tirei lá de casa, porque o meu Leninger é essa capa vermelha, que é bem antigo, e, na verdade, para mim, é até a capa mais bonita de todas. Mas, enfim, se você tiver acesso aí, bioquímica básica ajuda, tá, gente? Salva, na verdade, né? Enfim, você tem que ter ela como sua amiga e não como inimiga. Bom, então vamos lá, né? Esse aqui é o pai do Endurance, tá? Ele nasceu em 1933, veio a falecer em 2018, é o John Hawley.
John Hollier não, é o John Olozzi, tá? Olozzi. Então, isso publicou o primeiro trabalho, ó, 1967, fato histórico aqui também. Primeiro trabalho associando aí o treinamento de endurance com biogênese de mitocôndria, tá? Tá lá, os efeitos do exercício na captação de oxigênio mitocondrial e na atividade, né, de toda a maquinaria respiratória ali no músculo esquelético. Já que ele fazia biópsia, começou a fazer biópsia nessa época, vocês vão lembrar disso, né? Até para avaliar o conteúdo de glicogênio muscular, mas também se conseguiu fazer biópsia e analisar, por exemplo, o conteúdo mitocondrial. Então, ele é o pai do endurance, estudou muito isso. Em 1967 começa. Foi o primeiro, então, a demonstrar que o treino de endurance induz biogênese mitocondrial no músculo esquelético. Tá? Então, estaria a biogênese mitocondrial acontecendo. Uma mitocôndria se dividida em duas, tá? Tem uma fissão ali, uma segregação, e uma mitocôndria vira duas. É assim que acontece, para quem não sabe, tá? Então, a mitocôndria cresce, depois ela se divide em duas. Então, o pai da endurance, com certeza essa informação, que a mitocôndria cresce e depois se divide em duas, não foi desse trabalho aqui não, tá? De 67, isso bem a posteriori. Mas é o primeiro, então uma informação básica também que todo mundo sabe, pô, treinei endurance e minha mitocôndria aumentou. Mas surgiu da onde? Em 1967, quase 60 anos atrás. É o pai da endurance. Então, assim, eu peguei várias informações que tem na literatura e botei, eu criei esse slide, né, esse PowerPoint, para vocês terem uma ideia. O que vocês estão vendo aqui? O núcleo da célula, onde a maior parte da expressão das proteínas acontecem. Vale lembrar que a mitocôndria também tem expressão de algumas enzimas e proteínas mitocondriais específicas, mas 95% mais ou menos das proteínas expressas na célula, 95% são do núcleo, vem do núcleo, e 5% vem na mitocôndria. Então, assim, da perspectiva de um biologista, bioquímico ali do exercício, ele quer entender o seguinte, né? Quais são as sinalizações celulares que permitem aumentar, por exemplo, a biogênese de mitocôndria. Então, vou resumir para vocês o que tem na literatura. Vocês estão vendo ali em cima, primeiramente, ó, a AMPK e cálcio. Então, a AMPK e cálcio são duas... A AMPK, no caso, é uma enzima que pode ser ativada no exercício de endurance, e a sinalização por cálcio pode ativar diversas enzimas que vai combinar ambas, a AMPK e o cálcio, ativando quem? A PGC1-alfa. Então, novamente, o que eu estou querendo mostrar aqui nesse slide? Né? Qual é a sinalização que o treinamento de endurance induz para a biogênese de mitocôndria. Então, isso é muito importante para o ponto de vista da biologia molecular, os cientistas com biologia molecular, tentando associar a ciência básica com a prática. Porque se eu conseguir, de alguma forma, manipular a MPK e o cálcio com o treino e ou com a nutrição, será que eu poderia aumentar, então, a adaptação desse meu atleta, por exemplo? Então, novamente, a MPK é uma enzima, uma proteína que é ativada no exercício de endurance, com estresse. Ela é muito ativada quando você tem um estresse de carga energética. Privação de alimento, por exemplo, até no jejum, ou com glicogênio muscular baixo, ativa mais essa enzima. Então, o MPK é um sensor de estresse energético. Quanto mais estressada aquela célula, no caso o músculo, energeticamente, ela fica mais acesa, ela fica ativada. E o cálcio, a gente sabe que vai estar aumentado mesmo, porque durante a contração muscular, o cálcio é liberado do retículo sarcoplasmático para induzir contração muscular, mas também ele ativa diversas outras enzimas que não estão mostradas aqui, mas que culminam na ativação daquela outra proteína que é a PGC1-alfa, está até destacada em amarelo. Tá? Então, a PGC1-alfa, ela é fosforilada, por isso um Pzinho em azul em cima dela, aquele P está representando que ela está sendo fosforilada, e ao ser fosforilada, ela fica ativada. Então, claro que é muito mais complexo do que esse slide, gente, toda a maquinaria de sinalização para a biogênese de mitocôndria frente ao treino de endurance, mas o sensor principal é essa PGC1-alfa. É isso que os trabalhos mostram. Essa PGC1-alfa é o sensor mestre. Então, várias sinalizações acabam culminando nela, na PGC1-alfa, que inicialmente ela fica no citosol. Não está representada aqui no meu modelo, mas ela fica no citosol, e ao ser fosforilada, por exemplo, pela MPK, que foi ativada pelo treino de endurance, estresse de carga energética, e ativada pelo cálcio, não o cálcio em si, mas o cálcio ativando outras enzimas, como eu já comentei, ativa a PGC1-alfa, que ela é fosforilada, então, e aí ela sai do citosol e vai para o núcleo. E no núcleo ela faz o que está aparecendo ali, começa a ativar diversos fatores transcricionais no núcleo, e esses fatores transcricionais, por exemplo, como vocês estão vendo, NRF, ERR, PPR-alfa, PPR-beta, eles já estão no núcleo e começam a ativar, então, toda a maquinaria de transcrição. Vocês podem ver os RNAs mensageiros sendo produzidos, ativados, transcritos,
Esses RNA mensageiros saem do núcleo, vão lá para o citosol, tem o RNA transportador, enfim, toda aquela maquinaria de síntese proteica. Vocês podem ver no modelo aqui abaixo, vocês estão produzindo proteínas, frente ao treinamento de endurance, produzindo proteínas. Mas, Thiago, que tipo de proteínas são essas? Então, vocês podem ver agora ali, proteínas envolvidas, por exemplo, com a biogênese mitocondrial, cadeia de transporte de elétron, ciclo de Krebs, né? E por aí vai. Carnitina palmitoiltransferase 1, que transporta o ácido graxo do citosol para a matriz mitocondrial. Tudo isso está sendo produzido, gente. Então, na perspectiva do biologista molecular, ele quer entender qual é a sinalização celular que ativa a biogênese de mitocôndria. Uma vez identificando esses sinalizadores, como que eu posso, através de uma periodização de treino e nutrição, ampliar toda essa sinalização, tá? Então, a gente pode ver ali, por exemplo, que essas proteínas, a MPK e cálcio, ativando o PGC1-alfa, enfim, que está ativando toda a maquinaria para a biogênese de mitocôndria, para angiogênese ativando VEGF, angiogênese, às vezes até convertendo um pouco mais do perfil da fibra muscular do tipo 2 para tipo 1, que é aquela fibra muito mais rica em mitocôndria, mais vascularizada, com um perfil mais para o atleta de endurance. Tá? Eu até marquei ali também à sua direita, tá? Seta amarelo, olha ali, o PPAR delta. Tá vendo ali naquela balança? O PPAR delta, quando ele é ativado, esse PPAR, e que está sendo ativado pela PGC1-alfa, que foi ativada pela MPK e pelas proteínas derivadas da ativação do cálcio, quando o PPAR delta e o alfa estão ativados, olha lá, queima de gordura, porque você está produzindo mais mitocôndria. Tá? Então, produzindo mais mitocôndria, seja para queima de gordura, mas também para aumentar o teu poder oxidante, né? A capacidade oxidativa, gerar ATP pela fosforilação oxidativa que o atleta de endurance precisa. Tá? Também vale lembrar que não está demonstrado aqui, mas o estresse oxidativo também ativa toda essa maquinaria para a biogênese de mitocôndria. Estresse oxidativo também faz isso. E é tão importante esse PPAR delta aqui para ativar toda essa maquinaria que aumenta o VO2 máximo, capacidade cardiorrespiratória, que, pasmem, inclusive isso já é doping, tá, gente? Existe um ligante, o GW1516, que é patenteado, né? Ele é um ativador clássico do PPAR delta, e por ser um ativador de PPAR delta, ele está na lista antidoping. Você vê que é um fármaco potente, né? Ao ativar o PPAR delta, você realmente fica com uma capacidade cardiorrespiratória maior. Então, os pesquisadores conseguiram identificar esse PPAR delta como um importante sinalizador celular para ativar toda essa maquinaria que eu acabei de mostrar, e esse ligante GW1516 faz isso. Então, inclusive, tem um rato que chama rato maratona, vocês podem procurar na internet, rato maratona, que mesmo sem treinamento aeróbio, ele tem uma capacidade cardiorrespiratória muito maior do que o rato controle. Qual a diferença dos dois? O rato maratona, ele tem esse PPAR delta mais ativado. Então, apesar de não treinar, ele é literalmente um rato maratona, apesar de não treinar, porque tem um PPAR delta ativado. E em ser humano já foi visto que esse ligante também pode aumentar a capacidade cardiorrespiratória em alguns modelos, tá? Em alguns estudos. Então, a importância aí. Olha a ciência básica se acoplando à prática. Vale lembrar também aqui que rato é muito diferente de ser humano, tá? Então, não adianta só ativar o PPAR delta que você vai ser um super atleta. Não, mas dentro da sinalização celular, o PPAR é muito importante. Bom, quer saber mais, quer entender um pouco mais, quer aprofundar sobre a sinalização de biogênese mitocondrial? Tem um monte de trabalho, um monte na literatura. Eu estou mostrando um aqui para vocês, tá? Então, copia, cola, vai no Google, procura, né, que você vai ter muita informação sobre a sinalização de biogênese mitocondrial. Mas tem muito trabalho sobre isso hoje, não é difícil de achar. Bom, tá bom, Thiago, vou fazer o trabalho lá aeróbio, mas será que eu posso fazer tanto aquele para ativar PGC1-alfa, né, que é essa chave mestra aí para a biogênese de mitocôndria? Você pode tanto fazer um modelo mais intenso, que é o HIIT, por exemplo, está aqui no modelo à sua esquerda, aquele que você dá vários tiros sem muito descanso, tiros máximos, que esse HIIT vai ativar a enzima, a MPK, que eu acabei de mostrar para vocês, a MPK é aquela enzima sensor de carga energética. Então, quando você faz vários tiros com pouco descanso, você fica estressado energeticamente, o seu músculo esquelético. E você ativa a MPK, que ativa a PGC1-alfa. Por outro lado, aquele treino longão também tem seu valor. Aquele treino submáximo, com tempo maior, você acaba liberando o cálcio do retículo sarcoplasmático para fazer, né, a contração muscular. O cálcio também obviamente, liberado no HIIT, mas ele é liberado nos tiros, depois ele volta basal no momento de descanso. Então, ele é intermitente.
né? Liberação do cálcio é intermitente no HIIT. Já no treinamento longo, 1 hora, 2 horas, 1h30, o tempo que você fica ali, o cálcio fica ali direto, né? Então, fazendo essa sinalização, até um aeróbio em jejum, por exemplo, o cálcio está ali ativado, e nesse modelo está ativando uma proteína que chama camodulina quinase. Existem outras proteínas, como a calcineurina, também podem ser ativadas pelo cálcio, e essas enzimas ativando o PGC-alfa da mesma forma. Então, o treino intenso intervalado tem o seu valor para aumentar a biogênese de mitocôndria, o treino submáximo mais longo também tem o seu valor para aumentar a biogênese de mitocôndria. Normalmente, esse treino à sua direita, o mais longo e submáximo, é mais na fase de preparatória da periodização do treinamento, e à sua esquerda os treinos vão ficando mais intensos com um volume curto, é mais próximo da competição, tá? É isso. De uma maneira bem geral é isso, e a PGC-alfa, como vocês podem ver ali embaixo, ativando toda a maquinaria para a biogênese de mitocôndria. Tá? Então, 2010 aqui um trabalho mostrando mais uma vez um outro modelo, até para enraizar e frisar na cabeça de vocês todos esses conceitos, talvez até novos, que estou mostrando. Tá? Então, ali o exercício à sua esquerda, o exercício ativando um monte de maquinaria, o cálcio já acabei de mostrar, ativando camodulina quinase, calcineurina, ROS, estresse oxidativo, que também está sendo ativado durante o exercício, que também é um potente sinalizador celular, né? E agora, pela primeira vez, mostrando P38, que é uma outra proteína que é ativada durante o exercício, a MPK já falada, sendo ativada, sirtuína 1, a sirtuína 1, que também é uma outra proteína importante que pode estar sendo sinalizada durante o exercício, que pode ser ativada, por exemplo, até no jejum, né? Ela pode ser ativada no jejum, inclusive. Todas essas, gente, nessa teia que é complexa, integrada, né? Todas essas sinalizações frente ao exercício estão ativando maquinaria para PGC-alfa, em última análise, a biogênese de mitocôndria, como vocês podem ver no modelo, tá? É claro que na vida real, o modelo, com certeza, deve ser muito mais complexo. Entender todas essas interações de exercício, descanso e nutrição, ou jejum, né? A falta de nutrição, carboidrato, por exemplo, como que isso trabalha nessa célula, qual seria o melhor modelo periodizado de quanto em quanto tempo usar muito carbo, baixo carbo, essa é para um futuro ainda, né? É um dilema que a gente ainda tem que pesquisar bastante. Embora a gente já tenha bastante coisa aí já elucidada. Bom, essa aqui é uma revisão de 2007. O que você está vendo nessa figura? No primeiro momento ali, feed. Ó. Feed é alimentado. Está vendo o número de mitocôndrias dentro dessa célula muscular? O número é X, tá? Alimentado. E quando você tira o alimento, ó, food deprived, tá vendo? Tira o alimento, a mesma célula muscular. Nem teve treino, você teve só um jejum ali maior. Olha que teve biogênese mitocondrial. Então, esse é um modelo aceito também. Né? Restrição de alimento, não é jejum ad eterno, mas restrição de alimento planejado pode induzir um estresse na célula e dentro das adaptações dessa célula frente a essa privação de alimento, ela faz mais mitocôndria. Não que o teu VO2 vai aumentar muito, porque se você não treinar, não faz. Não adianta só aumentar a mitocôndria dentro da célula, você tem que aumentar todo o aparelho até cardiorrespiratório, que normalmente é até o limitante muitas das vezes, não é a célula muscular. Mas o músculo, a célula se adapta porque está com privação de alimento, né? E aí ela vai ter que oxidar com certeza mais gordura, porque é o ácido graxo que vai chegar para essa célula. Não está chegando carboidrato, já que você não está se alimentando. Mas o ácido graxo estocado previamente no seu tecido adiposo vai chegar para essa célula. E o ácido graxo, entre aspas, só queima, né? Só oxida, só é metabolizado na mitocôndria. Talvez seja até por isso que o músculo esquelético, frente à privação de alimento, aumente o número de mitocôndria, para ter uma capacidade maior de mobilizar também, mas de mobilizar e, principalmente, oxidar o substrato energético, que vai ser o preferencial ou, quem sabe, até exclusivo, né? O ácido graxo livre e, eventualmente, até os corpos cetônicos que, porventura, chegarem. Mas a glicose acabou. Tá? Então, corpos cetônicos e ácido graxo é só na mitocôndria. Então, tem essa biogênese mitocondrial. Então, você tem ali, ó, ativação do PGC-alfa pela privação de alimento. Ativação do PGC-alfa pela privação de alimento. Então, você pode ativar PGC-alfa pelo exercício e pode ativar PGC-alfa pela privação de alimento. Alguns eventos relacionados ali na sua direita, ó, diminui a carga energética, o ATP está caindo e o AMP está subindo, aí você ativa a MPK, você está vendo lá. Aí ativa PGC-alfa, ativa PPR-delta, que eu acabei de mostrar. As fibras tipo 1 começam a ficar com... Suas fibras musculares começam a ficar com um perfil mais do tipo 1, cheio de mitocôndria, que é o perfil mais do maratonista. O ácido graxo livre começa a aumentar, porque a lipólise está aumentada, está em jejum.
a lipólise está aumentada. Já digo aqui para vocês que o ácido graxo livre é um grande estimulador natural, endógeno, fisiológico do PPAR. Então, o ácido graxo livre é um grande ativador fisiológico, natural do PPAR. Então, quando eu estou em jejum, eu tenho uma lipólise acelerada, tem mais ácido graxo livre na circulação, que chega para o músculo, e esse músculo começa, então, a ativar o PPAR pelo ácido graxo livre que chega. Inclusive, também, o próprio ácido graxo livre, que é oriundo, não do triacilglicerol do tecido adiposo estocado, mas você sabe que tem triacilglicerol intramuscular. Esse triacilglicerol intramuscular, em alguns momentos, também é mobilizado para gerar energia, e esse ácido graxo livre também é ativador de PPAR. Então, percebe, gente? Começa a perceber que glicose e ácido graxo, proteína também, né? Mas estou falando mais da glicose e do ácido graxo. Eles estão longe de serem apenas substrato energético para o músculo durante o esforço. Então, os nutrientes também conseguem ativar ou reprimir, direta ou indiretamente, toda a expressão gênica. Toda a expressão gênica, boa parte dela, pelo menos. Tá? Então, é meio óbvio, né? Quando o Thiago está em jejum, durante algum tempo, o meu corpo tem que se adaptar àquela realidade. Não chega carboidrato, mas gordura eu tenho um monte no meu corpo. Então, o meu corpo tem que se adaptar e ficar mais eficaz em metabolizar gordura. Por isso, fazer, por exemplo, biogênese de mitocôndria. No momento que eu boto carboidrato intratreino, pré-treino, pós-treino, carboidrato o dia todo, essas adaptações ficam reprimidas. Porque se eu tenho carboidrato chegando, eu tenho que ativar, por exemplo, além, claro, da via oxidativa, mas a via da glicólise, fluxo glicolítico. Então, essas enzimas ficam ativadas. Numa dieta cetogênica, onde eu não tenho carboidrato, ou um jejum mais prolongado, onde eu não tenho carboidrato também, o fluxo glicolítico desacelera, porque a célula não tem por que aumentar a expressão das enzimas do fluxo glicolítico, porque não tem carboidrato chegando. Então, tudo desacelera, privilegiando a oxidação da gordura, aumentando a biogênese de mitocôndria, por exemplo. Então, pensa nisso, tá? Glicose, proteína, gordura, não está ali só como substrato energético, elas conseguem manipular a expressão gênica. E é justamente daí que vem a ideia, né, da periodização do treino, mas acoplada à periodização da nutrição. Porque dependendo do que você oferta ou deixa de ofertar em momentos críticos ali da periodização, você pode estar aumentando as adaptações moleculares, celulares, aumentando a expressão de proteínas, que médio e longo prazo, proteínas de interesse, né, como a biogênese de mitocôndria, que quem sabe médio e longo prazo vai culminar na performance. Mas é claro que isso também tem que ser acoplado de forma adequada, porque você também tem que treinar de forma intensa, com muito carboidrato. Né? Então, não adianta só treinar com baixo carboidrato pensando nisso tudo que eu estou dizendo. O treino de alta intensidade também promove biogênese de mitocôndria. Treinar com alta densidade também é legal, sempre foi e precisa. Mas surge essa possibilidade de treinar com baixo carbo, train low nessas diversas formas. De novo, aeróbio jejum, cetogênica, train high, sleep low, ou train low, train high, sleep low, ou train low com peri high, que eu já tinha comentado, recovery low, não recuperar com glicose. Tá? Então, você tem que ter esse misto do modelo train low e o train high, né? Botar na balança e os dois acoplados durante as fases preparatórias, pré-competição, para chegar na competição estado ótimo. E na competição é train high, competir com alto carbo. Eu acho que tá claro, né? E ver que é bem legal essa discussão, bem legal trazer isso também para a prática, né? Sair da bioquímica básica e ter aplicabilidade prática, direto, mostrando então que a nutrição implica, já diz a nutrigenética, a nutrigenômica, né? Que implica diretamente na repressão, na expressão de alguns genes. E aí você fica pensando, então, com tudo isso que eu estou dizendo. Poxa, Thiago, você acabou de falar que o exercício ativa a PGC-1-alfa. Correto. Né? Isso é bom para a biogênese mitocondrial. Correto. A privação de alimento também ativa a PGC-1-alfa. Correto. Por que a gente não pode acoplar os dois, então? Isso foi pensado em algum momento aí na história. Entendeu? Vamos fazer os dois? Vamos fazer exercício no jejum? Vamos fazer exercício e no jejum? Para amplificar a atividade da PGC-1-alfa e, quem sabe, aumentar a expressão de mitocôndria? Pode ser uma possibilidade. Então, botei aqui para vocês. Não seria interessante realizarmos exercício em jejum eventual? Não é todo dia, não. Pensando em performance, não é todo dia, não, mas é eventual. Para maior ativação do PGC-1-alfa, novamente, não tem nenhuma aplicabilidade para emagrecimento. Pensando em adaptação celular, pensando na performance lá na frente.